Hoje nossa live vai receber uma figura importantíssima, um ser de luz maravilhoso, Marcos Adriano, que vai falar um pouquinho com a gente sobre o que nós podemos aprender em tempos de Covid, né? Covid, um caminho para se encontrar. Quantos de nós nos encontramos, né? Nos perdemos nesses tempos de Covid aí, você se perdeu, se encontrou. Olha ele chegando aqui. Deixa eu convidar ele. Agora Olá! Boa noite, pessoal. Boa noite, Marcos. Um prazer recebê-lo novamente por aqui. Porque da última live nós tivemos problemas técnicos e no final não salvamos a live. Então nós falamos assim, esse conteúdo precisa ficar salvo. Então vamos chamar o Marcos novamente. Que todo o santo ajude, né? Vamos dar um spoiler assim, que a Matrix não nos pegue. Muito obrigada pela sua presença, pelo aqui novamente. E fique à vontade para se apresentar e falar um pouquinho do seu trabalho e o porquê nós estamos aí falando Covid, um caminho para se encontrar. Sim, naturalmente. Do lado de fora e dentro não tá legal, né? Muito sim. Bom, prazer, meu nome é Marcos Adriano, né? Eu, na verdade, sou um ativista quântico, sou facilitador de um curso em milagres. Na verdade, eu vim da área financeira e essa mudança de vida aconteceu já há uns 20 anos atrás. E hoje, né, eu tenho um trabalho muito voltado a esse encontro interno. É o que a Kátia acabou de falar, né? A gente tem que estar bonito por fora, mas ele tem que também estar bonito por dentro. Essa ligação do interno com o externo, ele é fundamental. E aí a gente tem um momento de Covid, né? Que fala de casa interna, né? Então, o que isso quer dizer, né? A gente está tendo uma série de questionamentos com esse movimento do Covid. 2020 vai marcar nossas vidas, né? Porque ela está trazendo uma série de reflexões, né, em todos os níveis, que se a gente for ver, né? Então, o meu trabalho justamente é esse encontro consigo mesmo. E, naturalmente, essa beleza interna, quando ela está alinhada com a externa, é um brilho de alma, né, que eu digo, né? Ela extrapola a qualquer tipo de visão, né? Quando a gente tem essa relação entre o interno e o externo. Então, o que você falou, eu posso fazer várias mudanças internas, externas, né? Mas ela tem que estar bem alinhada com o meu estado de espírito, com o meu estado emocional. Deixa eu só desligar aqui. E ele tem que ser fundamental. E aí a gente tem o movimento de ficar em casa, né? Então, o que isso representa, né, ficar em casa? O que a Covid veio trazer para o mundo, né? Ela veio trazer, né, então, muitas mudanças de reflexão, né? Se a gente for ver no âmbito maior, né, vamos começar aí com o que tem valor hoje. O que é um país rico numa era de Covid? É aquele que tem um arsenal de bomba atômica? Não. É aquele que investiu na saúde, é aquele que tem estrutura para salvar vidas, não matar vidas, né? Então, essa já é uma grande revolução. E a gente vê como o mundo está despreparado para isso, porque a vida humana, não sei o quanto teve valor durante todo esse movimento do homem. Aí a gente vai para a área de educação, e os pais agora começam a dar conta que realmente os professores são os heróis do cinema. Porque estão vendo que educação, primeiro, começa dentro de casa, não é a escola. E agora eles têm que olhar com novos olhos os professores que cuidam dos seus filhos. Outra questão que eu acho bem interessante é que o mito está nos hospitais, que são os médicos, são os enfermeiros de máscara, que arriscam as suas vidas, mas estão honrando o que eles realmente assinaram e se comprometeram, salvar vidas. Então, você vê, Kátia, que a gente está tendo uma série de reflexões sobre todas essas mudanças do Covid, né? E aí eu tenho que voltar para casa. E aí, se a gente for fazer uma metáfora de que o Covid é uma suposta terceira guerra,
E aí, hoje, a nossa trincheira é a nossa casa. Eu estou salvo das bombas dentro de casa, na minha poltrona, assistindo Netflix. Você imagina os nossos avós que vieram de histórias de guerra e que tinham que se proteger no subterrâneo, né, no porão, mas era de bombas. E aí a gente vê, né, uma série de novos olhares que, através da física quântica e da espiritualidade, a gente começa a ter um outro olhar e aproveitar essa onda para ficar no belo, que é o que você falou. É fazer esse alinhamento do interno com o externo. Então, se a minha trincheira é minha casa, não é só a minha casa, é a casa interior, né? Interna. E aí, nesse momento, as pessoas se descobriram. Eu sei que agora está voltando muita coisa. Eu também já estou voltando a trabalhar praticamente normalmente, né? Sim. Mas tem muita coisa voltando. Mas nós tivemos um tempo para ficar nessa nossa trincheira, na nossa casinha e fazer essas reflexões, né? Sim, fazer sim. Essas reflexões. Essas reflexões e outra coisa, uma coisa que eu estou vendo muito, as pessoas estão tendo que recriar, e isso é bem bacana, né? Porque você tem que estudar, você tem que ir na internet, você tem que conhecer como funciona, porque agora virou um outro meio de comunicação. E aí as pessoas têm que, na verdade, se adequar. Isso traz flexibilidade, não é aquela coisa convencional. Então a gente tem que ter essa luta interna de ter flexibilidade. Como eu vou me acomodar? Como eu vou passar a minha mensagem? Então, tudo que era presencial agora virou Zoom. E aí, como eu faço que não perca a comunicação? Então, é um momento de se reinventar. E descobrir novos dons, né? Que a gente começa a falar, gente, eu sou bom nisso, eu sou... E teve gente abrindo fábrica de pão, teve gente... né? Sim. Dando aula, pelo ver esse outro momento, né? Então, na verdade, essa coisa que a gente não tem limite. O homem é muito criativo, né? E a gente sempre tem a tendência de ficar num quadradinho e, de repente, as situações me levam a recriar, escrever outra coisa. E é muito bacana quando você vai tirando, né, da caixinha, nossa... E as minhas aptidões, e está dando certo, e está alcançando mais número de pessoas, e aí, de repente, a gente quebra, né, os padrões que a gente acaba limitando. E uma das coisas que deixa a gente muito pequeno é essas crenças que a gente coloca, né? E a gente não tem flexibilidade. Então, nós estamos num momento de reinventar tudo, né? Reinventar tudo e ver que as relações... elas não têm limite. Eu posso estar, em um minuto, estar com 2.000 pessoas ou 15.000 pessoas, em ordem geométrica que a gente fala, né? E isso é bem bacana, porque isso traz um crescimento interno, né? A gente... E eu gostei de uma coisa que você tinha falado para mim um tempo atrás, que era aquela questão de energia, e da gente estar no AM, FM, Spotify. Esse movimento, quando a gente começa a se conhecer, a ampliar essa nossa visão, a gente começa a ter uma experiência ampliada. E eu sempre gosto de dizer que nós estamos numa era, tanto com a quântica e com a espiritualidade, de começar a entrar numa frequência mais sutil. Então, por isso que hoje você vê lives de yoga, lives de meditação, toda manhã tem um programa de alguém conduzindo meditação. O que ele está ajudando o mundo? A entrar no Spotify. Tá? Só que o que acontece, Kátia? Quando chegou 10 horas, você já recebeu 2 ligações, você já caiu para o AM. E começa a dar aquele chiado. Então, eu sempre digo o seguinte, quando você entra no teu carro e quem define a estação de rádio e a frequência é você. Então, quando a pessoa diz, fulano me tirou do plumo, tem alguma coisa errada. Porque se você é um motorista e você que sintoniza a tua rádio, eu posso ir para o AM, mas eu posso manter no Spotify. Então, hoje, eu sempre gosto de dizer, da mesma forma que a gente não dá para ligar a televisão e ver um filme sem ser em HD, a buscar o HD, porque a gente está entrando numa percepção sutil. A gente quer ver coisas nítidas, a gente quer ver coisas claras. E a espiritualidade é a mesma coisa. A gente quer fugir da muvuca, da energia da raiva, e aí a gente começa a perceber que a questão de estar no FM, no Spotify, no HD, é uma escolha nossa, porque nós somos o motorista, nós que estamos dentro. Então,
esse momento é para a gente ter a possibilidade de se voltar a conduzir as nossas vidas, para falar a verdade. Esse movimento de voltar para casa, ele me traz de novo o que eu posso fazer diferente, escolher diferente, reinventar a minha vida, ver as minhas aptidões e lentamente eu vou ampliando, né? E aí eu começo a ver que eu não sou mais aquele Zé Mané de ontem, entendeu? O Marcos Adriano, nossa, como eu era pequeno, não acreditava em que aula na internet funcionava. Eu fui muito ter que quebrar essa crença, porque eu Uhum. tinha esse mito, né? Não, a aula tem que ser presencial. Então, eu trabalho com o Zoom já há uns 3 anos, e para mim foi fantástico, porque, na verdade, tem o mesmo efeito do presencial, só que com uma diferença, né? No virtual, você consegue usar recursos. Vamos ver esse vídeo, aí para a aula tem o vídeo. Então, vamos discutir isso aqui. Então, assim, nada se perde, porque quando a gente realmente está conectado, a gente se reinventa a todo instante. E o ser humano, nós, somos muito criativos. O negócio é o seguinte, a gente cria mais para o mal do que para o bem, né? Só para o umbigo. Mas agora nós estamos tendo que criar para o próximo, né? Porque uma das coisas que me chamou a atenção na Covid, né, Kátia, não é eu ficar preocupado de não pegar a Covid. Eu estar preocupado de não te passar Covid. Porque eu posso estar Sim. imune e eu tenho que zelar pelo outro. E a gente tem dificuldade. As pessoas não têm. No início era muito estranho, ninguém estava nem aí com a máscara, mas é uma questão de consciência. Outro ponto muito importante, pensar no próximo. Você percebeu? Então, eu posso ter pego o Covid e estar imune, mas as pessoas que eu amo não estão imunes. Aham. Então, você vê que consciência que a gente precisa adquirir. E eu acho que a Covid está trazendo uma coisa bem profunda, tirando todo esse cenário, né, da Essa parte de maquiagem, do perdas, né? Porque muita Covid, gente né? perdeu pessoas que amavam, não puderam se despedir. Então tem uma parte muito pesada, né? Muito pesada, muito pesada. Agora já que, porque assim, uma situação que a gente existe é vamos ter que passar por isso. Sim, Ponto. sim. Como vamos passar por isso e o que vamos aprender com isso, né? É. Então, você veja bem, né? Quando a gente fala tá na casa interna, eu sempre digo o seguinte: eu posso olhar o mundo pela dor ou pelo amor. Isso é fato. Eu posso estar em paz e olhar isso, que realmente tem um movimento por trás disso, e as pessoas que a gente perdeu, queridas, na verdade, elas realmente se voluntariaram para isso. Outra coisa, quando a gente entra numa era quântica, a gente sabe que a gente, aparentemente, a gente expressa, eu perdi meu pai. Não existe essa frase quando a gente tem uma consciência maior, né? Ele está em algum outro lugar, a gente está conectado, porque as relações de amor, elas são eternas, né? E eu sempre digo que quando eu entro num sentimento de gratidão por alguém que partiu, que eu amo, eu sempre trago muito próximo a essa conexão. Então fica um choro, mas não um choro de perda, muda o foco. É um choro de gratidão e a frequência já mudou. Já foi para o Spotify. Você Aham. percebeu? Saiu do AM e do FM, daquela coisa que a gente tem muito do pesar, né? Então, Sim. é muito interessante quando a gente vai para a Índia e a gente vê que essa relação da passagem, eles lidam com muita tranquilidade, porque eles têm uma visão maior de quem nós somos. Então, como passar? Não é muito a nossa visão ocidental, não é a nossa visão, Sim, mas eu particularmente preciso acreditar nisso, porque senão sim. é muito mais doloroso, né? Muito mais doloroso. Por isso que eu estou falando o seguinte: quando a gente se abre para uma visão maior, quando a gente brinca, eu estou saindo do AM para o Spotify, eu começo a olhar com uma outra consciência todos esses processos das nossas vidas. Porque, inevitavelmente, quando eu tenho a consciência, né, que a gente está de passagem, que a vida é uma das moradas. Por isso que a espiritualidade ela é uma ferramenta inevitável para a pessoa poder aprender a ter essa visão.
Eu não estou falando religiosa, estou falando espiritual. Espiritual. Tá? A E aí é religião, ela independente, te dá um... espiritual não tem nada, independe de religião, né? Independe de religião. Eu posso ir em qualquer lugar e comungar com a minha verdade, não tem distinção de nada. A minha relação, eu sempre brinco, né? E nós estamos agora podendo falar com o dono da empresa, né? E o dono da empresa é eu e Deus, né? É isso que quando eu entro num estado de silêncio interno, quando eu entro em gratidão, qualquer sentimento que me traz sair da perda, da dor, que a gente fica bem pequeno e fica no luto. A gente tem histórias dos nossos antepassados que a viúva ficava um ano de luto, só ficava de preto. A gente tinha uns hábitos que sempre reforçou muito o sofrimento desse episódio. Mas hoje a gente está ressignificando muita coisa. E dentro delas, essa questão da Covid, da morte, da passagem, é um processo que, na verdade, é natural para um renascimento. E a gente sempre está... Olha só que coisa interessante, né, Kátia? A gente diariamente tem células morrendo no nosso organismo e células nascendo. Nascendo. Uhum. E o organismo, ele não tem sentimento que perdeu nada, ele está sempre renovando. E eu digo que a nossa passagem, se eu começo a abrir para olhar que nós estamos fazendo o mesmo movimento, lógico que toda essa energia que a gente se aprisiona, ela começa a ser libertadora. Não é que eu não vou chorar, mas é que eu transmuto esse choro. É um choro que não me traz aquela coisa do AM, ela me traz do Spotify. Esse é o resumo, você percebeu? E a gente tem muito uma conexão da dor. A gente adora ser o vítima, a gente adora. Porque eu sempre gosto de contar essa história, né? Eu posso chegar para você, Kátia, e dizer, nossa, Kátia, como você está ótima. E aí você vai me dizer, não, Marcos Adriano, eu estou ótimo, mas você não sabe as perrengues que eu passei. Aí nós vamos, a conversa inteira, falar das perrengues. A gente não consegue curtir e viver, eu estou bem, isso que importa. Eu estou na Covid, mas, ok. Não, mas eu perdi fulano. Não, mas a gente tem uma sina pela dor. A gente tem uma sina pelo AM, você percebeu? Mesmo sabendo que eu posso ficar no Spotify, de repente, quando eu me vejo, eu estou em crise. Então, é o que está acontecendo muito. Até porque eu brinco e falo assim, às vezes nós somos o meio onde nós vivemos, né? E se não o meio que nós vivemos, o meio que nós crescemos. Então, tem certas coisas que você aprendeu na infância que é tão difícil. E aí, por exemplo, eu aprendi, eu vivi a minha vida inteira, minha infância inteira no AM. Aí, de repente, me apresentam o FM. Depois eu entendo que tem Spotify. Né? Vai ficando tão... Você fala, gente, que isso? Não tem limite, né? Mas o que eu acho bacana é que a gente tem uma leitura bem legal sobre isso. Tem um dos documentários quânticos que ele diz que a gente nasceu na melhor época. Aí você dá um choque, né? Eu falei, não, como assim? O que ele quer dizer? Nós estamos vivendo uma plena pandemia. Eu sempre achei que eu ia assistir a Terceira Guerra Mundial. E, de repente, a pandemia, em vez disso, né? Mas aí, o que acontece? Porque nós estamos podendo ter escolha que nossos pais, nossos avós não tiveram. Informação, a gente tem informação, a gente tem internet, a gente tem Netflix. Você percebeu? Então, ele está falando porque nós nascemos na melhor época justamente por causa disso. Deixa eu só dar uma iluminação aqui. Mas está ótima a sua iluminação, viu? Está ótimo. Viu? Então, na verdade, a gente tem que ver que hoje nós estamos podendo fazer escolhas que nossos pais não tiveram. A informação, o acesso à internet. Hoje, você vê, nós estamos no celular e a gente está no mundo com o celular. Né? Você vai fazer uma pesquisa... O que está acontecendo do outro lado do mundo, você tem informação ao mesmo time. Então, são coisas que a gente vê que realmente a gente pode olhar as coisas diferentes. Então, essas crenças, elas valiam lá atrás. Mas hoje, quando você entra nesse caminho do HD e de toda essa sofisticação que a gente tem, a gente também tem isso internamente na consciência. Eu estou ampliando a forma de ver as coisas. E isso é muito bacana, porque a gente começa a olhar
Gente, como eu estava aprisionado, eu me irritava por causa disso. E aí você olha, você fala, gente, que bacana, estou mudando, estou evoluindo. Uhum. Evoluindo, gente, na verdade, a gente também tem outra leitura, né? A gente está voltando a ser o que a gente sempre foi desde o início, que nós esquecemos, porque a gente tem uma herança espiritual e é isso que a gente tem que perseguir, né? Essa herança espiritual é a nossa centelha divina, a nossa criança interior, a nosso eu criativo, que agora que você falou, a gente fica em casa e fica criando. Muita gente, muitos alunos estão fazendo pão em casa, estão descobrindo, né? Porque antes Foi era só costurar a mercado máscara, financeiro. tá todo mundo se virando, a pessoa tá se virando, né? Você percebeu? Então a gente está reinventando. E de onde vem esse eu criativo? Vocês estão percebendo? Ele vem de um lado que eu nunca olhei, que eu posso fazer algo. Então tem gente se Deixa eu surpreendendo. falar uma coisa assim, que tem uma pessoa aqui na live, que é a Kelly Molino, ela tá aí na live. Ela é uma promotora da EICO. E a Kelly, eu acho que, eu não sei nem se ela tinha Instagram na época que começou a Covid, né? Que começou essa questão de isolamento. E hoje ela é uma das melhores vendedoras que a EICO tem online. Então ela tem uma lojinha online onde ela vende um monte de produto, né? Então, assim, são pessoas que se reinventaram. É cada case de sucesso incrível. E ela começou a vender na lojinha dela tanto quanto ela vendia fisicamente dentro de uma loja. Você percebeu? Então, olha só o que eu vou tirando da cartola, né? E aí você fica Exato. surpreso. Você vai vendo que você é capaz demais. E aí você vai se reinventando com toda essa história. Isso é bacana ver as pessoas, né? E aí você fala que a crise é quem fica se apoiando na crise. Uhum. E eu acho que há muito... Eu posso estar na crise e eu posso estar fora da crise. E muitas pessoas, a gente tem histórico de crises em que a pessoa cresceu justamente na crise. Que olhar que ela teve para isso? Talvez a Kelly é um exemplo que você acabou de dar. Não tinha nenhum contato, familiaridade com toda essa rede, com toda essa mídia, e de repente recriou e está até mais do que o físico, por exemplo, né? Uhum. Então é muito bacana essas descobertas, esse movimento, você percebeu? Agora, veja bem, lembra, eu escolho estar no AM ou no Spotify. Nós estamos vivendo a mesma história. Então, a gente se depara com gente que vai estar com essa frequência e é bem desafiador, né? E aí tem outro desafio que eu acho que é muito interessante também, que foi uma visão que eu gostei bastante que você falou, que é assim, aí estou eu, consegui sair do AM, fui pro FM, cheguei no Spotify. Aí eu, no auge do meu Spotify, olho lá para baixo, para os réis mortais e falo, ai, vocês não estão na minha energia. Porque aí a gente começa a olhar para os outros e falar assim, não, a energia deles não tá legal. Essa energia não... E aí a gente tem que saber lidar com isso também, né? Então, na verdade, assim, uma coisa que eu sempre falo em sala de aula e que a gente tem que aprender, que esse caminho de sair do AM, de ir para o FM, ela sempre tem que estar com a humildade, porque a gente percebe que as pessoas entram numa conexão e fica julgando o mundo. Eu sempre falo, Kátia, que a gente nunca pode esquecer que a gente também passou pelo AM. E isso não faz eu melhor que o outro. Só que quando a gente está no Spotify, a gente quer que o mundo esteja no Spotify. E aí você vai ser uma mensageira do Spotify. Que cada um tem seu... Também. Sabe por quê, Kátia? Eu também falo, sabe aquela metáfora que a gente usa bastante? O avião está caindo. Primeira instrução do comandante. Sim, quer salvar teu filho? Põe a máscara. Uhum. Só que tem um detalhe importante, Kátia. Eu vou pôr minha máscara e vou dar para o meu filho. E pode ser que meu filho não queira pôr a máscara. Queira ficar no AM. Uhum. E eu sei que vai ser dolorido. E eu tenho que compreender isso. Você percebeu? Sim. Isso é um exemplo, porque a gente sabe que a gente, olha, a gente não vai poder controlar e conduzir. A gente veio para inspirar. Sim. Então, Marcos, inspirar eu é falar você. uma coisa para você? Duas coisas que eu vou falar para você. Que eu contei essa história da máscara para uma grande amiga que estava passando por um problema essa semana. Eu só falei isso para ela. Eu fico até arrepiada de falar. Eu só falei isso para ela.
E ela tinha que tomar uma decisão e tinha uma questão de filho. E eu falei isso para ela parou assim, ela falou, muito obrigada. Você não sabe como você me ajudou. Eu só falei isso, né? Você E outra percebeu? coisa que aconteceu também, né? Que eu vi que a Leia tá aí na live, e aí eu falei para Leia assim, Leia, eu assisti o curso do Marcos Adriano e tá tudo. Olha, agora só faltava minha mãe assistir. A Leia falou assim para mim, não, quem tinha que assistir é você. Por isso que você tá lá, senão você ainda não entendeu qual que é o negócio. E aí eu parei, eu fui para casa assim, né? Não, tá certo. Quem tinha que estar lá sou eu, né? Quem tem que ouvir sou É, eu, é para mim. Quando for a é, vez dela entender, ela vai estar lá. Né? Quando for o é, momento dela, ela vai estar lá, né? é engraçado porque a gente vai, né, pode pessoas que estão aqui na live falam, meu marido tinha que estar aqui, meu filho tinha... Não, é você que tem que estar aqui. Mas e como eu posso ajudar o meu marido? Como eu posso ajudar meu filho? Seja você o Spotify. Mantenha conectado e eles vão olhar isso. Uhum. Porque a gente aprende uma frase muito bacana na Índia. Quando eu mudo, o mundo muda. O mundo muda. Isso quer dizer que quando eu estou no Spotify, eu posso, e o outro vai perceber que tem alguma coisa mudada em você. E Uhum. aí ele vai querer saber o que, que é. E você Uhum. sabe que eu sempre gosto de contar uma coisa interessante. Às vezes eu dou palestra para 50, 100 pessoas, e aí vem, no final da palestra, vem uma pessoa me perguntar algo sobre meditação, sobre o trabalho, eu penso para mim, yes, essa ouviu, essa tá pronta, entendeu? Não Uhum. estou dizendo que as outras não estão, mas é muito bacana quando alguém é tocado por algo que você fala, porque, na verdade, ela ouviu um pouco do Spotify. Meu, Uhum. que som! E ela vai querer saber como funciona essa história, entendeu? Uhum. Mas é bacana porque quando a pessoa estiver pronta, ela vai buscar o Spotify. Sim, Só que eu não tenho que perceber que o movimento, por exemplo, nós estamos fazendo porque nós estamos escolhendo estar aqui, por exemplo. sim. Então, às vezes, o aluno, eu quero levar meu filho. Não, ele quer ir. Você fala do trabalho, mas ele tem que tomar a decisão. Porque senão, o que vai acontecer? Ele vai lá e vai ficar de cara emburrado ou vai ficar no quarto quando é um retiro, por exemplo. Então, não funciona. A gente tem que estar pronto. Agora, nunca esquecer, né, Kátia? A gente vai ver que o mundo está no AM e eu tenho que olhar aquilo e ajudar a pessoa a estar no Spotify. E é o que você falou. Você fala uma coisinha para tua amiga, fez todo sentido para ela. Uhum. Você E aí percebeu? você vai espalhando um pouquinho disso, um pouquinho daquilo e Um pouquinho vivendo ali, e sim. mostrando pelo exemplo, né? E não mostrando de repente, ó, vem cá que você tem que fazer isso, você tem que ser assim, fazer Não. assim, é mostrando pelo exemplo, né? E eu sempre procuro, na verdade, quando a pessoa está com alguma questão, eu sempre procuro compartilhar uma experiência minha. Porque não adianta eu falar de fulano, de ciclano, ou eu dar a fórmula de algo que eu nem vivi isso. Não vai funcionar. Né? E eu acho que isso é realmente você poder ajudar a inspirar alguém, né? E as pessoas poderem, nossa, posso ficar no amor? Nossa, eu posso escutar Spotify no meio desse caos? Pode, porque a frequência está aqui. O Uhum. canal está aqui. Né? Por que, que eu só não fico na raiva? Por que, que eu entro no mundo facilmente? Por que, que eu desço do elevador com o meu vizinho que não me cumprimentou, acabou meu dia no elevador? Porque eu estou dando poder para quem? Uhum. Então, a Porque tudo Covid, tá aí, as coisas estão aí no mundo. Sou eu que vou agir diferente. Sou eu que vou diferente. olhar diferente. Sou eu que vou É. escolher em que estação que eu quero estar, né? Então, outro ponto importante, né, Kátia? A primeira relação que tem que ser curada, que tem que ser amada, é com alguém lá fora. É Você bem isso. percebeu? Uhum. Você percebeu? Porque, gente, eu falo para vocês, não adianta vocês me falarem que o mundo está sem amor. A primeira pergunta que eu vou fazer para vocês é: vocês estão no amor? Você entendeu? Porque quando eu estou no amor, eu vou ter um sentimento de ajuda, de misericórdia e ajudar a pessoa a encontrar o Spotify. Não Uhum. vou indicar e forçar ela. Ela vai ter que fazer o movimento. Você percebeu? E aí isso faz todo sentido para mim. Então, quando eu
posso dar algo para o mundo, eu tenho que ter esse algo. Ah, eu quero que dar amor para o mundo, mas você tem isso com você? Você se ama? Você tem autoestima? Ou você está no mundo mendigando amor? Essa é a questão. Então, eu estou igual ao mundo? Então, a gente tem muito de ficar julgando o que não tem, mas primeiro faça a tua parte. Então, tem uma frase de Gandhi que eu gosto muito, que ele diz, a mudança que se almeja lá fora começa dentro de você. E isso, para mim, faz todo sentido. E aí a gente tem um movimento da Covid. A gente tem um movimento que a nossa agenda no mundo parou. Sim. E aí eu tenho que ficar com quem? Você percebeu? E aí dá um tilt, né? Porque, meu, como é essa história de ficar comigo? Né? Aí eu não sei por onde sai, não está na minha agenda, porque a minha agenda estava toda lá fora, né? E aí eu tenho que reinventar, eu tenho que me redescobrir, e eu tenho que ver as coisas que eu tenho em casa, que eu nunca olhei para elas, e aí eu tenho que reinventar tudo. Mas eu tenho que sempre lembrar que eu não dependo muito do mundo. O mundo, na verdade, está a nosso serviço. Então, quando eu começar a ter essa mudança de percepção, eu vou sofrer menos com essas intempéries, né? Nós passamos, há uns anos atrás, especialmente no plano polo, no dia seguinte ninguém tinha dinheiro. Você percebeu? E como eu lido com isso? Então, isso mostra mais uma vez que a nossa fortaleza está na nossa casa interna, no meu emocional, a minha imunidade. Hoje se fala muito sobre isso, né? Eu posso estar com a Sim. máscara, eu posso estar com o álcool, mas como eu estou na minha casa interior? Certo? Eu estou bem comigo, eu estou em crise, ou eu estou. Isso é muito importante cuidar disso. Isso é fundamental. Você percebeu que as pessoas não têm, nunca tiveram essa visão de dentro, sempre para fora. Né? E agora eu tenho que voltar para pensar que eu tenho que voltar a olhar para isso também. Né? E até essa questão que você falou, assim, que as pessoas não olham para ela. Até a questão, né, imunológica. Porque se você tá bem, se a sua energia tá... Até, não tô dizendo que não é para usar álcool gel, não tô dizendo que não é para usar máscara, mas a questão energética de você tá na bad, assim, eu acho que até isso facilita a cair o seu sistema imunológico. Porque tem gente que cai mesmo o sistema imunológico e pega qualquer gripezinha, quanto mais uma Covid-19, né? Só. Inacreditável. Então, a gente... É que não há um estudo, né, das pessoas que partiram, mas eu acho que provavelmente se estudasse como estava emocionalmente as pessoas, independente se elas eram um grupo de risco, se tinham uma coisa vulnerável. Mas uma das coisas que a gente sempre não entra no medo, não entra no pânico, né, não cria uma história que ainda não é real. Né? Eu gosto de contar um exemplo muito fácil para vocês. Né? Posso estar andando na rua e aí do outro lado tem uma pessoa, um sujeito, e aí eu olho para ele, aí eu falo, esse cara vai me assaltar. Aí eu vou te perguntar, quem te atacou primeiro? Foi o cara ou foi você? Porque quando... Então, isso que a quântica diz. Quando eu lanço um pensamento, eu já estou trazendo essa energia. É como se eu falasse, oi, vem aqui, pode me assaltar, eu estou pedindo. Você percebe? Então, olha como é importante eu realmente ter esse movimento de voltar para dentro e realmente ver que escolhas que eu estou fazendo. E aí tudo vai ter, tudo é belo. Tudo que eu vou fazer com o corpo, tudo que eu vou fazer com o cabelo, tudo que eu vou fazer, ela tem uma coisa, uma vibe diferente. Você percebeu? Porque é a mesma coisa que eu falo, né? É diferente você apreciar um vinho. Eu adoro estar com pessoas que conhecem o vinho, a uva, do que, vamos pegar um vinho para dar uma calibrada. É uma coisa. Mas pegar um vinho, né? Vocês que trabalham, pegar um batom, um brilho dentro de um contexto, você percebeu? É curtir tudo numa dimensão muito maior. Né? Você experimentar, ir numa sorveteria e tomar aquele sorvete, mas estar apreciando aquilo. Então, é por isso que eu falei, Viver o momento, apreciar, sentir, né? Tudo que eu estou tendo. E às vezes a gente... Eu acho até que quando tudo isso passar, vai ter um outro sabor de verdade, né?
Porque aí a gente vai... hoje a gente está se privando de tanta coisa que quando tudo isso passar, Sim. você vai poder apreciar cada coisa, né, de uma forma plena, porque o seu olhar vai estar diferente para aquilo, né? Vai. E a gente aprende quando a gente tem a falta. Aí você vai falar, gente, eu nunca apreciei esse parque do lado da minha casa e agora eu não posso sair e agora eu só posso ir nesse parque. E aí você começa a perceber o bairro que você está, os vizinhos que você tem, que começam a ser solidários. Eu vi vários movimentos em condomínios que as pessoas puseram né, no mural. Quem precisa de pão, quem precisa não sei o quê, né, o idoso, se quiserem. Uma coisa de solidariedade que mal se olhava na cara do vizinho. E agora você vê uma coisa que simples, que os nossos antigos tinham, né? Que a gente via, né? Os nossos pais viviam na rua, a gente, né, tinha aquela coisa e isso tá voltando pela dor, você percebeu? E isso é bíblico, né? Se não vai pelo amor, vai pela dor, né? Então, a Covid, eu tenho que ter um ressignificado para ela. Eu tenho que ver que é uma oportunidade de eu encontrar o meu eu criativo, de ter prazer, né? E vocês, né? As vendedoras, as que vocês vendem produtos para o belo do feminino, né? Eu sempre digo, eu estou fazendo algo pelo outro, né? Para ela se tornar ela bonita, né? A mesma coisa você ter um agente de viagem que realiza o teu sonho de férias, né? A tua viagem de núpcia. Então, todos os prestadores de serviço que fornecem algo para alguém, se eu tenho a consciência, não aquele que empurra, não, você tem que comprar, não. Sabe, não, você fica bem com esse tom, sabe, passar o belo, para a pessoa se enxergar o belo dentro dela. Isso é bacana. É isso que está mudando, você percebeu também, né? E não querendo te interromper, mas já te interrompendo, vou aproveitar que seu amigo Ricota está falando, ó. A pandemia me trouxe o Marcos Adriano e um curso em milagres, que eu também estou fazendo um curso em milagres e eu recomendo para vocês um curso em milagres. Marcos, explica um pouquinho também sobre esse momento, porque esse curso veio... Você já fazia esse curso antes da pandemia ou esse curso surgiu ainda mais forte na pandemia? Como que é esse seu trabalho? Não, na verdade foi o que aconteceu. Eu já dou esse curso há muito tempo, porque o que eu sinto? Eu sinto que eu fazia os meus trabalhos de retiro, tudo, e aí as pessoas saíram encantadas e 15 dias depois elas já nem sabiam mais, elas se perdiam no mundo. Então elas tinham uma experiência no Spotify e não queriam mais sair de lá, saíam bombadas. Não dava 15 dias, elas voltavam do AM. E o curso em Milagres foi um curso que me apareceu nessa transição de me encontrar dentro do meu propósito de vida, e aí fez todo sentido, porque ele é um curso... O que é milagrar? Em primeiro lugar, nós não vamos multiplicar pão, não vamos curar ninguém. Milagrar é a decisão pelo amor, pela essência. E aí você começa a perceber que eu vivo numa ilusão do meu ego, né? O meu gênio, o meu temperamento. Eu não sou isso. Então, o curso em Milagres vem me ajudar a sair da dor e voltar para o amor. É isso. Em linhas gerais, é isso. E o milagre e aí, não é o que você acontece? está esperando. O milagre é o que está aqui dentro de você. Ele acontece... Para sair daqui. Né? Não para é sair daqui. Vai acontecer um milagre. Não. É uma mudança de consciência. E aí, quando veio a pandemia em abril, eu acabei fazendo voluntariamente um ciclo de 5 encontros, a jornada para encontrar a sua verdadeira identidade. Então, foram conceitos quânticos, nós tivemos quase 800 e poucas pessoas que passaram por esse grupo. Nós conseguimos 50 alunos que estão fazendo o curso, que é o grupo que você entrou de segunda-feira. Até hoje. Então, o que é? Eu sempre digo, nós saímos da aula com a bomba de oxigênio, com a máscara. O avião está caindo. No dia seguinte, você vai perder a máscara de novo. Onde eu deixei? Uma vez por semana, você tem um lugar seguro que nós vamos te ajudar a recolocar a máscara. E isso vai ficar com mais frequência. Né? Literalmente, oxigenar o sangue, né? Quando o seu sangue tem mais oxigênio, você pensa com mais clareza. É literalmente isso. Entendeu? Então, eu sempre digo, né? Agora, aproveitando, falando sobre o Matrix na sequência, né?
Porque o Matrix é outro trabalho que vai estar acontecendo. Nós tivemos a primeira turma encerrou agora semana passada e nós já estamos começando uma segunda turma, que é em cima do filme Matrix, que a gente fica, ai, mas é só briga, que filme é esse? Na verdade, o que está acontecendo lá fora está acontecendo dentro de nós. Esse é o primeiro ponto. Só que o que acontece? O filme faz um link com Alice no País das Maravilhas, que é o coelho branco. Então, eu não sei qual foi o aluno que colocou aí, né? A gente é coelho branco de um de outro. Porque você, quando falou alguma coisa para tua amiga e caiu a ficha dela, coelho branco são as pessoas que vão nos trazendo um caminho. Por exemplo, para estar numa live como essa, por exemplo. Você percebeu? Quem que te indicou? Quem, né? Não, quem de que repente foi? a pessoa só passou por aqui porque viu que era da Eico e aí tá assistindo e de repente fala assim, o que é esse negócio de física quântica? O que é esse negócio de AFM, Spotify que eles estão falando? E de repente daí se abre um outro mundo, outras ideias, né? Outras ideias, Nada, outras né? ideias. Então aí a gente começa a ver, né, que é quando eu estou pronto, a informação vem. Você percebeu? Então, outra coisa que eu vou recomendar a todos vocês, né? Tem muita coisa bacana acontecendo de lives, um monte de coisa, mas cuidado para não se perder. Se eu não tiver um foco, aí eu vou ficar com milhões de coisas e não vou seguir nenhuma. Eu tenho que algo que me toca, siga, né? Não adianta, mas vai ter uma live fulano, porque todo mundo está justamente prestando sua contribuição, e eu acho muito bacana, mas eu preciso não me perder. Sabe aquela coisa, Kátia, que às vezes você está procurando uma viagem na internet, quando você fala, eu quero ir para a praia lá no Nordeste, quando você vai ver, você já está na Austrália. Ai, que lugar demais! Onde é isso? Aí você vai entrou num site de viagem fez isso, né? Você vai abrindo. Isso acontece em qualquer pesquisa e acontece também no meio dessa comunicação que nós estamos. E aí eu não sei para onde realmente direcionar. Então, voltando um pouco no Matrix, a gente estuda 23 cenas. Eu gosto muito desse trabalho, porque para mim foi a porta de entrada. Porque eu tive que fazer escolhas na minha vida. E o filme me trouxe o que é escolher algo dentro da Matrix e o que é escolher algo dentro do teu coração. Eu não vou escolher algo que vou me aprisionar no mundo. Eu vou fazer algo que eu possa ter liberdade de criar e algo que eu vou expandir, não que eu vou ser controlado, porque fala muito de controle. E aí você fica uma pessoa em série. E você percebeu? Então é um filme que abre uma visão bem bacana, porque, na verdade, nós vamos ver cena por cena, e é 6 encontros de 2 horas, que tem na quarta-feira, vai abrir um grupo de manhã e um na sexta-noite. Então, nós vamos ter 6 encontros, 2 horas, que é um horário que você não vai ficar, gente, não aguento mais ficar no computador. É muito dinâmico, quando você vai ver, já acabou as 2 horas. Porque, e eu ponho outros filmes, ponho documentário, e a pessoa começa a abrir. Por quê, Kátia? Porque nós estamos num momento de escolhas. Como nós vamos começar... Eu estou muito curiosa para fazer esse curso, porque, gente, eu vou fazer esse curso. Eu estou muito curiosa para fazer esse curso, porque prepara. todo mundo que eu ouvi falar disso falou assim, que fez isso, né? Fez isso. A gente fala que assim... Se tivesse vengado, alguém tirasse a venda dos seus olhos, né? Você vai se sentir em Las Vegas quando você baixar aquela maçaneta e vai cair um turbilhão de ficha. Sabe aquela história? É ficha que cai, muita ficha. Porque você vai ver algo que a gente não consegue olhar com esses olhos, né? Então, eu vou, aproveitando, né, Kátia, nós vamos fazer uma promoção para quem está aqui na live, que é da Eico, que a Kátia, nós vamos deixar o link para você preencher um formulário, e nós vamos amanhã ter um sorteio de 10 vagas para o retiro, que vai acontecer. Legal, não sabia, não. Vai ser amanhã à noite, você tem até às 8 da noite para se inscrever, um formulário do Google Form, e-mail, o teu nome, teus dados e que turma você gostaria de fazer. E aí, aproveite. E se você ganhar, você pode convidar duas pessoas que terá 20% de desconto. Isso vai acontecer amanhã, o sorteio, a promoção, nós vamos mandar aí para vocês. Eu sabia, você falou do link,
eu vou deixar o link salvo dessa live. Quando eu salvar a live, o link vai ficar lá. Mas eu não sabia desse sorteio, não. Não sabia que você ia fazer sorteio, não. Que legal! Não, vamos. Nós vamos fazer um sorteio promocional e quando a pessoa preencher no investimento, ela vai ver os valores e lá vai estar, promoção ECO. E ela sabe que ela vai entrar dentro de quem está aqui, vai poder estar sendo premiada, né? Ou se não for premiada, vai ter um desconto se quiser fazer, de qualquer forma. Mas fica aí feito esse também. Ok? Então, quem sabe, né, com esse encontro do retiro, você vai dar um outro significado para a morte, um outro significado para a Covid, e provavelmente você vai poder reinventar no retorno que nós estamos voltando agora às nossas atividades, entendeu? As nossas vidas, né? Porque ressignificar algumas coisas, que nem você falou, a morte, que é a dor, e ressignificar também a vida, porque a vida continua e a gente tem que seguir em frente. Eu vi uma pessoa que escreveu nos comentários assim, eu queria saber como parar de sofrer, essa dor que eu sinto, essa saudade, né? A gente precisa ressignificar essas coisas, né? Essas energias, essas dores. Eu acho que, Kátia, eu gostaria assim, de compartilhar assim, a experiência que eu tive quando eu perdi meu pai. Foi com o Covid, já faz há 10 anos. Como, com a visão que você tem, como você viu essa passagem, né? Foi muito bacana, porque você tem aquela primeira sensação da falta e da perda. Mas depois eu fiz um exercício, né? Eu vou lembrar dele dos momentos que eu tive felizes com ele. Então, eu, por exemplo, meu pai foi meu aluno. E isso, para mim, foi muito gratificante. Então, quando eu lembrava, vinha um choro, mas era um choro tão gostoso que eu falei, como eu curti. Então, esse sentimento, ele é o que é real, não é o corpo físico. Sabe, porque é o que eu curti das pessoas amadas, e a gente curtiu muita coisa. Só que a gente ficou no meio da dor, né, e não consegue apreciar. Então, eu dou um recado. Se alguém que está participando teve uma perda próxima com a Covid ou com outra doença, procure transmutar para a gratidão e lembrar esses momentos do que a pessoa fez por você. Então, às vezes eu sentava no meu apartamento, nossa, que gratidão do meu pai, né? Porque eu comprei o apartamento, ele me ajudou na época, eu tirei o fundo de garantia. Então, é uma sequência de emoção que você tem prazer de lembrar da pessoa querida. E você vai ver que estar com esse sentimento, eu não preciso estar com a pessoa aqui. Ela pode estar onde estiver, vocês estão percebendo? E isso me traz o Spotify. E não se cobrar, aceitar, porque cada um tem o seu tempo também, né? Sim, e a gente tem que viver o que tem que viver. Mas um curso em milagres, um curso Matrix, algumas coisas podem te ajudar a encontrar esse conforto com um pouco, às vezes alguém mostrando para você ali com uma lanterninha o caminho, né? Fica um pouco mais fácil, né? Então, é isso que fica feito o convite. O que eu vou falar para vocês? Eu tenho que abrir um pouco a minha consciência para começar a ver outra forma de olhar. Se eu continuar, né, a ficar fechado e não me disponibilizar a isso, aí eu acho que é uma questão de escolha, né? E eu acho que o filme fala muito sobre escolhas, apesar que é pílula vermelha ou pílula azul. Primeira pergunta que vai começar o filme. Então, eu estou convidando a todos a virem tomar. Eu não lembro mais, porque eu já assisti Matrix faz muito tempo, eu não sei se é pílula vermelha ou pílula azul. Então, eu faço o convite aí a todos que não percam essa oportunidade. Eu tenho um carinho muito grande por esse retiro e estou disponibilizando, porque a ideia é que mais pessoas possam escolher o nosso Spotify. Isso aí, adorei essa analogia. Por isso que quando alguém me irrita, eu falo assim, eu estou no Spotify, não vou descer no AM nem ferrando. Não vou ficar no AM. Isso aí. Marcos, vamos nos despedindo para o Instagram não fechar a gente. Eu vou agradecer a sua presença, agradecer a presença de todos vocês. Essa live vai ficar salva. Se você achar que tem um amigo, alguém, que alguma informação que nós passamos aqui possa ajudar essa pessoa, pode ser uma indicação para ele fazer o curso, você vai lá, clica aí no aviãozinho, indica para a pessoa, tá bom? Marca para a pessoa,
copia, né, o link, manda para a pessoa, tá bom, gente? Vai ficar salvo aí. Marcos, se despeça, por favor, para o Instagram Olha, não derrubar a gente. tá, joia. Gratidão aí, mais uma vez, a você, Kátia, mais uma vez de estar aí conduzindo e esse convite que foi feito. E para vocês, gente, um excelente fim de semana. E olha, se inscrevam, que vai ser um prazer ter vocês por 6 semanas juntos, para decifrar essa matrix, tá bom? Maravilhoso, Gratidão. Marcos. Gratidão por compartilhar todo o seu conhecimento, conhecimento que você levou anos para reunir, e aí, numa live, você compartilha tanta informação, tanto conhecimento, e ainda traz outras possibilidades para a gente crescer. E como eu sempre me despeço falando o seguinte, se essa live ajudou uma pessoa, já valeu. Já valeu. Sim, Não é com verdade? certeza. Sim. Gente, Ok. gratidão, muito obrigado, Marcos, gratidão. Tá? Obrigado mais uma Beijo vez. a todos vocês e até semana que vem. Beijo!